Querida PIBJ, nós estamos aqui para dar alguns avisos pertinentes aos próximos dias agora do mês de maio, onde teremos alguns cultos diferentes, batismo, etc. Primeira coisa é que agora, durante essa fase de transição, que se estende até o dia 9, nós não sabemos o desdobro. Logo, às quartas-feiras, nós continuamos com cultos online. Domingo, dia 9, nós teremos um encontro de celebração no estacionamento da nossa igreja. Então, como é um estacionamento que caberia 1.000 pessoas, 25%, nós estamos cobertos. Nós estamos abrindo 200 vagas para você e sua família participar. Então, corre no aplicativo PIBJ da igreja, no seu celular ou no Android ou no Apple, baixa, faça o login e você pode então fazer a sua inscrição para o dia 9 de maio, através do aplicativo. Apenas um culto, 18 horas. É importante que você faça, porque assim nós queremos controlar mais ou menos aí de 200 pessoas. Lembrando que é o Dia das Mães, então mamãe não fique em casa, mamãe venha participar conosco. Nós desejamos aqui orar por você e estarmos juntos celebrando o nosso Deus. Isso para nós será muito importante. No dia 9 pela manhã, nós temos feito o clamor com amor e desejamos fazer ainda agora no próximo domingo, dia 9. Então, fique ligado nas nossas redes sociais e você vai ter mais informações. Deve ser às 10 horas da manhã, em frente ao nosso Hospital de Jaguariúna. Possivelmente Olambra teremos e Pedreira nós temos tido também. Graças a Deus pelos irmãos. Nosso batismo, que deveria ter sido no dia 2, e por causa do falecimento do senhor Josias, nós não tivemos, em solidariedade à família também, porque faríamos na casa da Lu e do Pereira, nós devemos fazer agora na segunda quinzena de maio. Estamos decidindo, deve ser talvez no dia 16 ou no próximo domingo. Você vai receber essa informação. E no grupo da classe de batismo, lembrando que será para quem se batizará e as suas famílias, não é um evento aberto à igreja. Deve ser um domingo de manhã e, como nós anunciamos para o dia 2, será transmitido online, ao vivo, para as redes sociais e toda a igreja pode participar. Irmãos, discipulados e células que têm se reunido online, a gente continua encorajando, não deixem de fazer. Online é bom, é real. A gente pode compartilhar a palavra de Deus, isso toca o nosso coração. Alguns irmãos e irmãs têm falado, olha, nós gostaríamos de fazer presencial. Nós não vemos problema, desde que você faça com protocolos de segurança, com máscara, álcool gel, essas coisas, né? Desde que não haja nenhum sintoma também. Apenas a igreja não está liberada para isso. Então você pode fazer nas casas, pode fazer num lugar, numa padaria ou outro lugar também. Querido, eu gostaria de lembrar sobre o aplicativo da igreja. Você que é membro da igreja, você que visita a PIBJ, baixa o aplicativo, as informações vão estar lá. Você pode se cadastrar como membro, pode se cadastrar como visitante. É importante que você faça isso, mas boa parte da nossa rotina como igreja estará acontecendo no aplicativo. E quando você faz a sua inscrição, e ali existe o local de inscrições, você, uma vez feita a inscrição, não podendo vir, você vai e se desinscreva, né? Tire a sua inscrição daquele culto, daquele horário, quando temos às 17 às 19, você remove, porque assim você abre vagas para as pessoas que gostariam de vir. Então, não temos só essa parte, mas temos ali a parte de aniversariantes. Então, todo dia que tem um aniversariante, você recebe uma notificação. Isso é bem legal, você já sabe quem são as pessoas e pode entrar em contato com elas, desejando um feliz aniversário para elas. E queridos irmãos, queridas irmãs, eu encerro esses avisos te agradecendo pela tua fidelidade nos dízimos e ofertas. Irmãos, que maravilha, que bênção. Poderemos ter uma igreja abastecida, suprida, por causa da tua fidelidade. Nós queremos te agradecer por isso e te encorajar. Continua ofertando agora na nossa igreja em movimento. Nós queremos fazer uma série de coisas voltadas aos profissionais de saúde, agradecendo a eles. As crianças foram convidadas a escreverem cartinhas, né,
falando aos profissionais da saúde da nossa cidade, quanto eles são importantes, como nós valorizamos o seu trabalho, e elas estão escrevendo. Nós queremos em breve fazer uma lembrancinha e passar também para eles. Assim também como outras ações, como cestas básicas, você pode ofertar em espécie ou mesmo em cestas básicas, e também outras ações que estão sendo estruturadas e em breve nós vamos comunicar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Fique ligado. Não há maior alegria, Senhor, do que louvar o Teu nome, o nome sobre todo nome. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Sim, Nome Jesus. sobre todo nome. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Toda autoridade foi te dada, Senhor, no céu e na terra, Nome sobre através dos todo séculos. nome sobre todo nome. O teu nome sempre será um nome sobre todos. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eu amo, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Em toda a terra se cante: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, Jesus, aleluia. Te adoramos, Senhor. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrará descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
descanso nos braços de Jesus. Que você encontre conforto e esperança nos braços de Jesus. Que você encontre restauração e cura nos braços de Jesus. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é sempre será. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Graças e paz, irmãos, estamos no online e nós gostaríamos de convidar você para orar. Nós temos uma série de pedidos de oração e eu vou nomeá-los agora e nós vamos orar em seguida. E você pode fazer aonde você estiver uma oração, pedindo ao Senhor a sua direção pela família da Lila, da Luciana, da Daniela, do Daniel, pela perda do esposo e pai, o senhor Josias. Nós temos orado por consolo e conforto da família. A gente também agradece ao Senhor pela alta do Fabiano que vínhamos orando, né? A família da Fabiana, da Júlia, e que nós nos ligamos por causa do clamor com amor, e aprove a Deus, através da sua graça e misericórdia, conceder alta ao Fabiano. Nós vimos os vídeos, nos emocionamos, glórias a Deus por eles. Rafael Teutônio também tem passado problemas de saúde, então nós vamos orar pela vida do Rafa, seu Euclides, amigo do Rubens, meus primos Sidney e a Karen, que estão internados na UTI do hospital ali em São Paulo, a Natália, que é nosso contato, amiga ali do Varjão, que temos sempre acessado o Varjão para fazermos um trabalho ali, por causa dela, e ela se encontra entubada no nosso hospital aqui de Jaguariúna. O Senhor tenha misericórdia dela. Esses são todos pessoas que estão com Covid. Nós temos também agradecido aí pela recuperação do seu Lauro, amigo do Ricardo, enfermos da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja, pelos pastores. E também lembrando dos batismos, teremos 8 irmãos que já foram orientados, já foram aprovados para passarem pelo batismo, que em breve faremos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, a tua direção nessa hora, para que o Senhor, ó Pai, encontre em nós um coração aberto, propenso a ouvir a tua palavra, propenso a tocar no Senhor, propenso a receber, ó Pai, mais da tua revelação, da tua iluminação, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida, no nome de Jesus. Queremos lembrar dos pedidos que fizemos pela família da Lila, Senhor, da Luciana, da Daniela, do Daniel. Senhor, tenha misericórdia, cuida deles como o Senhor tem feito até agora. A tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus e Pai das consolações, e nós temos percebido a tua consolação de perto. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos pela vida do Fabiano, da sua esposa Fabiana, Júlia, o seu filho. Pai, nós nos aproximamos dessa família, nos alegramos com eles e queremos declarar bênção e vitória completa sobre o Covid-19 na vida do Fabiano e a família toda, que seja guardada, amparada, e veja o Senhor para a tua glória. Pai, nós te pedimos também que o Senhor abençoe a vida, Senhor, daqueles que estão com Covid, estejam aqueles que estão internados aqui, em outros lugares, aqueles que temos pedido, o seu Euclides, o Sidney, a Karen, a Natália. Pai, tem misericórdia deles. Cuida deles, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, cure-os no nome de Jesus. Nós sabemos que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que há poder no teu nome. Nós cremos que a tua palavra, basta uma palavra tua, e eles são levantados dos seus leitos. Mas nós nos curvamos à tua vontade porque cremos na tua soberania. Mas no que compete a nós, nós sabemos que o Senhor é Deus
poderoso, eterno e capaz de fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Nós te pedimos pela vida do Rafa. Ele tem passado, Senhor, por essa enfermidade na sua visão, no seu olho esquerdo. Pai, tem misericórdia dele, cuida dele, orienta os médicos, Senhor, para que ele possa ter recuperação completa e plena. Nós te agradecemos pela vida do seu Lauro, que tem passado por um processo de recuperação. Muito obrigado. Pela vida dos enfermos da nossa igreja, pelos nossos amigos que se encontram enfermos, pelos nossos parentes que se encontram enfermos, tem misericórdia, Senhor, no nome de Jesus, que o toque do Senhor se faça presente em cada leito, em cada lugar, para a Tua glória, Senhor. Nós te pedimos pelas famílias da igreja, pelos momentos difíceis que talvez alguns passem, pelas situações difíceis pelas quais nós temos visto, ó Pai, tantas famílias passarem, Senhor, por lutas e provações. Senhor, tem misericórdia de cada um. Abençoe também os nossos líderes, abençoe a cada um dos pastores, a cada uma das famílias dos líderes dos pastores, no nome de Jesus. E nós te pedimos pelos irmãos e irmãs que passarão pelo batismo em breve, que seja uma data festiva, de celebração, ó Pai, onde nós reconhecemos a salvação, a graça do Senhor Jesus sobre cada uma dessas vidas. E nós te pedimos a Tua bênção sobre a igreja. Quando ela se reúne, ó Pai, seja presencialmente, seja online, seja nos encontros, ó Pai, das pessoas, dos irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe a cada um para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Queridos irmãos, nós encontramos numa série chamada Espiritualidade. São reflexões na carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, na sua segunda carta. Nós temos definido desde o domingo passado espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que ocupa uma dimensão que você não pode acessar com seus sentidos. Temos corpos sensoriais que têm tato, têm paladar, têm olfato, tem audição, tem visão, mas a espiritualidade não é acessada por aspectos sensoriais do nosso corpo. Espiritualidade está numa outra dimensão, está numa outra maneira de nós termos um relacionamento, e isso nós sabemos que está lá, mas nós muitas vezes não sabemos definir bem. Nós queremos, durante essa série, definir melhor, e para isso a gente colocou um dilema para você, um dilema que um amigo meu, Peter Walker, há tanto tempo nos falou, e sempre aquilo ficou na minha cabeça. Nós somos espiritualmente naturais ou naturalmente espirituais? Já parou para pensar nisso? Nós somos espiritualmente naturais ou naturalmente espirituais? Talvez nós vamos responder um pouco dessa pergunta durante toda essa série. Eu lembro você que o corpo humano, o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. O ser humano é composto pelo corpo que é visível, pela sua alma, a sua psique, pelo espírito, a parte mais interna. E ele é um ser espiritual, integralmente espiritual. Porém, ele precisa desenvolver a sua espiritualidade. A sua espiritualidade não é simplesmente algo que ele tem ou não tem, e ele pode usufruir plenamente dela do dia para a noite, não é assim. A nossa espiritualidade nós desenvolvemos. E aqui nós usamos como sinônimos bíblicos para espiritualidade, santificação, fruto do Espírito, caráter de Cristo. Irmãos, são tantos os nomes que nós podemos chamar isso de uma espiritualidade sadia, quando a Bíblia nos direciona a desenvolvermos a nossa espiritualidade, ou a nossa vocação, ou a nossa santificação, e até mesmo a nossa salvação. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele é um exemplo para nós de uma espiritualidade sadia. Ele tem uma prática pessoal de vida com Deus, uma prática de serviço ou ministerial com Deus. Ele vive lutas, mas ele é um ser espiritual que nos mostra como lidamos com as lutas. Ele tem sofrimentos e ele nos mostra, através de suas atitudes, dos princípios validados na sua vida pelo Espírito Santo, como que se passa por sofrimentos,
alguém espiritualmente sadio. Ele é alguém que recebe consolação do Pai, ele é alguém que absorve quem Cristo é, ele é alguém à imagem de Jesus Cristo. Tanto é que no capítulo 11, no verso 1, ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele é alguém na sua prática, na sua espiritualidade, que chama a responsabilidade para ele. Sigam-me, sejam aqueles que são espiritualmente sadios como eu sou. Alguns detalhes você pode ouvir na pregação feita no dia 2 de maio. É só você acessar então no nosso YouTube ou Facebook, e ali você vai ouvir algo que conceituamos de uma maneira talvez mais ampla. Eu te convido a ler 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15, a palavra do Senhor nos diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo, ou os que estão perecendo. Irmãos, essa palavra é muito interessante. Nós tocamos um pouco ali dos versos 1 até o 3 do capítulo 1, para fazermos essa introdução à espiritualidade de Paulo. Paulo, ele passa por sofrimentos muito intensos por causa da oposição de pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Ele está lidando com uma igreja que ele mandou uma primeira carta, não surtiu o resultado esperado. Ele então manda uma segunda carta, que é uma carta que a gente chama de carta perdida, que talvez essa não é canônica, por isso que é perdida, ela não está no cânon das Escrituras, não tem 1ª, 2ª e 3ª aos Coríntios. Então a gente chama inclusive 2 aos Coríntios de terceira carta, né? Embora nós não tenhamos nenhuma comprovação de que ela existiu, mas ela é citada em 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. Irmãos, quando Paulo ele passa por esses sofrimentos e por essas dificuldades, ele expõe isso a partir do verso 7 e 8 do capítulo 1 até o verso 12 do capítulo 2, agora ele passa a mudar um pouco o seu foco. Ele passa a falar daquilo que é a motivação dele, que é a própria igreja. Ou seja, agora ele tem um coração voltado, apesar dos problemas e da intervenção do seu cooperador Tito. Ele agora ele passa pela igreja e ali ele então resolve algumas questões, e ele quer escrever uma carta para selar esse movimento que foi feito de restauração da comunhão da igreja com o apóstolo. Irmãos, nós não vamos entrar nos detalhes dessas questões, mas nós gostaríamos de falar sobre a proposta desses 2 versículos, porque Paulo nos chama a atenção para algo que é vitória. Nós, como seres humanos, nós desejamos ser vitoriosos, nós desejamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Nós entramos numa empreitada, entramos numa atividade para termos sucesso. Quantas pessoas não começam um negócio com aquele sonho de vê-lo prosperar, de vê-lo dar certo? Alguns passam pela decepção dos seus fracassos, pelas dificuldades que a própria vida impõe, e a isso eles chamam de derrota. A Bíblia não classifica vitória e sucesso dessa maneira. A Bíblia classifica vitória e sucesso de uma maneira diferente. É sobre isso que eu gostaria de falar. Aliás, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de pensar com você. Onde está a vitória na espiritualidade cristã? Aonde está a vitória na espiritualidade cristã? Eu gostaria de responder a essa pergunta com algumas questões que o texto nos chama a atenção, e nos versículos 12 e 13 nós vamos ver a seguinte citação, onde o apóstolo ele fala que ele está indo para Troade, e nessa cidade a porta do evangelho é aberta, mas ele fica muito
perturbado por não ter a presença de Tito, e ele decide ir para Corinto. Querido, o que isso tem a ver com vitória na espiritualidade cristã? Aliás, como nós enxergamos uma vitória nessa situação? Eu quero te dizer que a primeira coisa importante, fundamental na vitória numa espiritualidade cristã é o nosso compromisso com Deus. Comprometer-se com Deus. Mas o que é isso, pastor? Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Deus, Ele não aceita compromisso pela metade. Os seres humanos se convencem que, olha, isso aí tudo bem, a pessoa ela falha mesmo, não sei o quê. Ela se comprometeu, mas ela pisou ali na bola. Mas Deus não é assim. Deus, Ele exige daqueles que o seguem um compromisso 100%. Ele quer tudo. Ele não quer apenas parte. Não é parcial, é integral, é total. A vida que o Evangelho propõe é uma vida comprometida. E quando nós falamos comprometida, não é só uma questão de eu me responsabilizo, eu dou meu compromisso de ir à igreja ou de praticar tais disciplinas bíblicas. Não, é um comprometimento de vida. Ou seja, a tua vida você dá, você entrega, você se rende à vontade de Deus. Então, o sucesso da espiritualidade cristã se deve a um compromisso. Primeira coisa, um compromisso com Deus. Você compromete a sua vida. Paulo, ele é alguém que tinha uma espiritualidade religiosa, farisaica. Porém, ela foi transformada numa espiritualidade de alguém que sabe quem segue. Naquele caminho de Damasco, quando aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Aquela voz disse a Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo, ele falou: eu não entendo, Senhor. Eu infiro aqui no texto, eu não entendo, eu não persigo o Senhor. Eu persigo esses que se chamam cristãos, esses que começaram a levantar essa heresia contra o judaísmo, esse desvio com relação à nossa religião. Mas o Senhor, Ele mostra para Paulo que quem ele estava perseguindo não eram pessoas, não eram fanáticos religiosos, eram pessoas comprometidas com o Evangelho, a ponto delas serem chamados pequenos cristos, cristãos. Com essa visão, Paulo é transformado, é cheio do Espírito Santo. Como diz o capítulo 1 de 2 Coríntios, ali no finalzinho, aquele que era perseguidor da igreja passa a ser perseguido, porque ele se comprometeu 100% com Cristo. E eu te faço uma pergunta: você tem um compromisso 100% com Cristo? Você talvez tenta negociar a sua vida? Talvez você tenta transferir a sua responsabilidade pessoal para outra pessoa. Ah não, meu marido não faz, minha esposa não faz, meu filho é isso ou aquilo, meu pai é isso ou aquilo, minha mãe é isso ou aquilo. Ou você é uma pessoa que realmente começou a entender que compromisso com Deus é rendição. Gostaria que você pensasse sobre isso, porque talvez aqui exista uma resposta fria, nítida para você. Eu tenho compromisso ou não tenho? Porque se você não tem compromisso, o nosso convite a você é: se comprometa, se entregue, se doe, se renda à vontade do Senhor. Se você é uma pessoa de compromisso com Deus, persevere. Nós te encorajamos, continue, vale a pena. Uma segunda coisa que segundo item que o texto nos mostra sobre a vitória na espiritualidade cristã, ela está num otimismo inquestionável, ou indestrutível, num otimismo indestrutível. Você já se relacionou com pessoas otimistas? É gostoso, né? Uma pessoa que é pessimista por natureza,
né? Tipo aquele complexo de Hard, ou vida, ou azar, né? É uma pessoa que nos desanima. É uma pessoa que não nos ajuda a mantermos um foco estreito naquilo que pode ser bom. A gente vai olhar o que é ruim. Uma pessoa que tem uma espiritualidade sadia, ela tem um otimismo indestrutível. Indestrutível. Olha só o que Paulo nos diz no verso 14, na parte A. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Irmãos, o que isso quer dizer? Paulo ele acabou de falar nos versos 12 e 13 da sua perturbação, sobre os problemas que ele mesmo estava enfrentando, a sua mudança de planos por causa do mover do Espírito Santo nele. Mas ele diz esse texto porque ele vê algo importante, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Ah, como é bom se relacionar com uma pessoa otimista, que olha as situações e vê Deus nas situações, que vê vitória nas situações, que vê uma mudança de plano possível nas situações. Isso é maravilhoso. O que marca uma pessoa otimista ou com um otimismo indestrutível? A marca é gratidão. A marca é gratidão. Mesmo no meio das dificuldades, Paulo pode dizer, mas graças a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso nos seus caminhos. Mesmo passando pela dificuldade, pelo problema, pelo sofrimento, eu reconheço, Senhor. Gratidão é a marca de alguém otimista ou com um otimismo indestrutível. É interessante também, irmãos, que a vida cristã é sempre vitoriosa. O texto nos diz, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre é uma marca. Deus nos conduz em vitória. Nós podemos passar pelas lutas, nós podemos passar pelas dificuldades, nós passamos pelos problemas, mas graças a Deus o nosso destino é muito bem traçado. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele os utiliza para moldar o nosso caráter. A figura que nós temos aqui, que sempre nos conduz vitoriosamente, é uma figura de um exército romano que enfrentou suas lutas, suas batalhas, venceu determinada guerra, e volta agora para a cidade de Roma, triunfante, vitorioso, o seu exército empunhando as suas armas, as suas armaduras, mostrando então que é um exército poderoso. Seu general vai à frente, e eles mostram então aquilo que eles conseguiram na guerra, sejam seus escravos, sejam seus despojos. Meu querido e minha querida, por que nós devemos ser otimistas? Porque por mais difícil que seja a luta para nós, discípulos de Cristo, sempre Deus nos conduz em vitória. Graças a Deus é o que você pode declarar. Primeira coisa, a vitória que nós expressamos porque nós temos compromisso com Deus, porque nós temos um otimismo indestrutível. Terceira coisa, a vitória na espiritualidade cristã está no sucesso constante. O texto continua, veja isso, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então Paulo ele compara essa vitória a esse momento em que o Senhor vai nos conduzir ao nosso destino, que é vitória. Não há possibilidade de Cristo perder, não há. Nós somos aqueles que seguimos um general de sucesso, um general que já venceu todas as batalhas, já venceu todas as coisas, e agora a luta que nós temos nessa terra é uma luta transitória, porque a vitória do Senhor já está conquistada. Aleluia. E quando pessoas falam, mas Satanás, gente,
A Bíblia mesmo diz que Satanás é destruído com um sopro da boca de Deus. Então, se Satanás está atuando neste planeta é por permissão de Deus, como foi na vida de Jó. Para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele possa realmente fazer a sua obra, que é uma obra muito ruim. Ele é um inimigo poderoso, mas não somos nós que lutamos com a nossa força, mas Deus já o derrotou na cruz do Calvário, em Cristo. Aleluia! Então, querido irmão, nem Satanás para nós é páreo, não por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus. Sempre nos conduz em vitória. O verbo conduzir aqui está no presente. Ele não significa que nós obtemos uma vitória esporádica em algum lugar. O presente nos indica, o tempo presente nos indica que é uma ação contínua. Ele sempre nos conduz em vitória. O verbo ele está amparado por um advérbio, sempre. Então, conduz sempre nos conduz. E nós vemos a expressão em Cristo que dá a qualidade maior para a nossa vitória. A nossa vitória não vem de nós mesmos. A nossa vitória está ancorada em Cristo. E Cristo e a sua obra na cruz do Calvário, a sua obra de ressurreição, a sua obra de ascensão, a sua obra ao estar assentado à destra da majestade nas alturas. Ele intercede por nós, porque não é um Cristo que se esqueceu de nós, mas é o cabeça e nós o corpo. Aleluia! E isso nos dá um objeto, nos conduz em vitória. Não é apenas uma vitória, irmãos, minha, pessoal, individual, é uma vitória coletiva. Somos um exército, caminhamos juntos, somos a igreja do Senhor que caminha em Cristo, em vitória. Aleluia! A vitória está em Cristo, ela é contínua. Sempre podemos olhar para ela e dizer para situações o seguinte: traumas que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, você não tem poder sobre mim, minha vitória está em Cristo. Relacionamentos complicados que eu tenho, vocês não vão vencer, minha vitória está em Cristo. Doença que me tira a paz muitas vezes, quer tirar a minha paz, eu me sinto debilitado, eu tenho aquelas dores difíceis, mas você pode dizer a tua doença, a tua dificuldade, a minha vitória está em Cristo. Desânimo, estresse, depressão, ansiedade, crises de pânico. Você pode ser tentado, mas você pode dizer a cada uma dessas coisas tão comuns nesse dia: minha vitória está em Cristo Jesus. Muitas pessoas fazem opção, e algumas até de uma maneira necessária, por intervenção médica, tomam um remédio, mas outras não. Elas já aprenderam que aquele remédio faz algum tipo de bem, então elas tomam. E elas, então, maqueiam o seu sentimento. Irmãos, a proposta do Evangelho é que você enfrente a depressão, o desânimo, o estresse, a ansiedade, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Deus sempre nos conduz em vitória em Cristo Jesus. Se apropria dessa palavra, que essa palavra entre em você e ela te transforme de dentro para fora, como Paulo foi transformado, e apesar das dificuldades, dos sofrimentos e das necessidades pelas quais ele passava, ele podia afirmar: mas graças a Deus, que sempre nos conduz em vitória. Talvez você poderia dizer para o último inimigo: morte, você está me rodeando, está querendo me tomar, mas onde está a tua vitória? É o que a Bíblia diz. A minha vitória eu sei onde está em Cristo Jesus, aleluia. Eu encerro com uma conclusão sobre o impacto que essa vitória na espiritualidade cristã gera. E no verso 14, parte B, verso 15, diz o seguinte: e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Irmãos, quando esse texto é lido, e na minha mente sempre vem
versão anterior de João Ferreira de Almeida que diz: nós somos o bom perfume de Cristo. E quando eu olhei essa palavra no grego, aroma, ela quer dizer, uma palavra já quer dizer um bom perfume. Um perfume de qualidade. Um perfume que tem a sua relevância na sua fragrância. A nossa vitória, meu querido irmão e minha querida irmã, em Cristo, ela deve impactar as pessoas de uma maneira inesquecível. Então a vitória na espiritualidade cristã, ela tem um impacto inesquecível para as pessoas que se relacionam conosco. O que Paulo está querendo dizer? O que o Espírito Santo está nos informando aqui e está nos direcionando? É que uma espiritualidade saudável, que é baseada no Evangelho de Jesus Cristo, ela torna o próprio discípulo um aroma, ou o perfume. Na verdade, esse cristão, ele é um bom perfume, um perfume agradável, de extrema qualidade. E o perfume tem algumas características. Me ouça bem, preste atenção nisso. Você e eu podemos ser e somos o bom perfume de Cristo. Nós somos este aroma de Cristo. Nós, não é nada que nos passa, mas somos nós, porque nós temos a vitória em Cristo Jesus, porque nós vivemos segundo o Evangelho, porque como nós falamos aqui, nós temos um compromisso com Deus, porque nós temos um otimismo indestrutível, nós temos um sucesso constante, e agora nós causamos um impacto inesquecível, porque o bom perfume, ele é precioso. O bom perfume é precioso. Um perfume ruim, sem uma fixação boa, ele tem um valor monetário muito baixo. Mas se você vai numa perfumaria e pede um bom perfume de uma boa marca, você vai ver que é muito caro. É precioso. Uma pessoa que tem uma espiritualidade saudável, que manifesta a vitória de Cristo por causa dessas características, ele é precioso. Precioso demais. E a gente gosta de estar com gente preciosa, com gente que manifesta o seu valor. Uma outra característica do bom perfume, de uma pessoa que é o bom perfume de Cristo, é que ela influencia sem alarde. Ela influencia de uma maneira silenciosa. Ela influencia porque ela é assim, ela tem um caráter assim. As pessoas vão falar com ela é dessa maneira. Irmãos, muitas vezes nós nos perdemos exatamente aí, porque a gente não percebe que nós devemos ter esse caráter de Cristo em nós, e muitas vezes a nossa resposta é uma resposta de ira, é uma resposta baseada na nossa própria justiça, é uma resposta baseada em quem somos, por causa da cultura que recebemos da nossa casa, e não temos transformação. A nossa espiritualidade é fraca, então a nossa influência tem um alarde. Ela espalha fora do silêncio, ela ofende, ela não é boa. Mas pessoas que são bom perfume de Cristo, que estão sendo transformadas a cada dia, ela influencia sem alarde. E com isso, ela atrai pessoas. Pessoas que têm um bom perfume, a gente gosta de estar perto e dar um cheiro, não é? É muito gostoso. Eu me lembro muito do meu pai usava um perfume bem marcante, eu não me lembro a marca, não sei se era Azarro, algum desse tipo, e toda vez que a gente ia abraçar ele, eu saía perfumado, eu saía com um bom perfume do meu pai, porque são atraídas para ela, falar que cheiro bom. Eu gosto de passar um perfume de vez em quando, e esses dias uma garotinha aqui da igreja, antes da pandemia, ela veio e me deu um abraço. E ela falou, como você está cheiroso. Eu achei aquilo muito engraçado, porque, irmãos, o bom perfume atrai. Se você é um bom perfume de Cristo, o impacto inesquecível que você vai causar às pessoas eu preciso estar perto do Nelson, eu preciso estar perto do fulano, do ciclano, porque ele atrai as pessoas, ele tem um bom perfume. E um bom perfume torna o lugar, o ambiente mais agradável.
Irmãos, como um bom ar faz toda a diferença em determinados lugares. Como estar nos lugares onde o cheiro não é bom, é desagradável, mas onde o cheiro é bom, é muito agradável. E essa é a nossa função, fazer diferença onde estamos, porque nós temos uma boa fragrância em nós, um bom perfume em nós, um bom aroma em nós. E o perfume tem uma última característica, ele influencia os que dele se aproximam. Ou seja, porque ele influencia de uma maneira positiva e ele quer que esse aroma, como o meu pai, a gente abraça, a gente chega perto, aquele aroma passe para outra pessoa, o perfume de Cristo passe para outra pessoa. Como ele influencia por contraste. Pessoas que não querem Cristo por causa do aroma. Esse aroma é bom, mas eu não quero. Esse aroma é bom, mas me faz mal. Esse aroma é bom, mas eu detesto cheirá-lo. Eu quero outro aroma. Eu quero outra maneira de viver. Eu quero viver conforme a minha maneira própria. Tudo bem. O cristão, ele nunca é uma pessoa neutra mesmo. Ele tem um lado. E o evangelho não é neutro. O evangelho define posições. Você quer seguir o Senhor ou não quer? Seguir o Senhor é vitória, constante vitória, contínua vitória em Cristo. Mas se você não quiser, você talvez pode ter otimismo aparente, sucesso aparente. Talvez você possa até causar um impacto aparente, mas será transitório. E você não poderá gozar da vitória eterna em Cristo. Então, meu convite a você, venha para o bom perfume de Cristo. Venha para a igreja. Venha para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, para que eles te ajudem a estarem indo na direção do nosso Senhor, que fez tudo por nós. E você, que já é o bom perfume de Cristo, espalhe esse aroma da vitória, da graça de Deus, do otimismo, do sucesso constante, do destino traçado e que será alcançado em todos os lugares onde você for e está, porque você exerce um impacto inesquecível. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós colocamos a palavra do Senhor diante de nós. Essa série que nos dispomos a fazer, falando sobre espiritualidade, hoje nós procuramos responder essa pergunta: onde está a vitória? Senhor, a nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória é Cristo. A nossa vitória é tudo pelo Senhor. O nosso compromisso está no Senhor. O nosso otimismo está no Senhor. O nosso sucesso é o Senhor. O nosso impacto vem do Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Graças a Deus. Porque o Senhor Jesus veio a essa terra, morreu a nossa morte, ressuscitou para que ressuscitássemos com Ele, e nós temos um futuro de vitória à nossa frente. Abençoe a todos que nos escutam, seja no dia de hoje, seja quando elas estiverem escutando, que essa mensagem encontre os seus corações, e elas sejam abençoadas para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus.